Boa noite, tudo bem? Oi, Roberto. Vamos lá, galerinha, colaborem com o professor. Vamos ver os rostinhos de vocês. Liguem a câmera, sem medo. Oi, Faed, Clóvis, João, Renatinho. Ô, Jean, como vai? Aparece aí pra mim, lindão. Olá, professora, tudo bem? Eu, graças a Deus, e tu? Tudo certo também. Oi? Tudo certo também. Tá bem? Não ouvi? Uhum, tudo bem. Que bom. Galera, ô Leonardo, E aí, pro? tá bonito, né? Essa barbinha. Ó, cavanhaque. Ah, garoto. Tá gatinho, hein? Vamos lá, gente. Vamos continuar nossa aula e eu quero conversar com vocês um pouquinho. Para quem fala para mim assim, mais uma vez, eu vou repetir. Nós vamos ganhar na exaustão. Quem fala para mim assim, ô professora, mas eu nunca vi processo penal, eu tenho dificuldade. Então, como que você estuda? Por mais uma vez, eu vou explicar. Como que eu vou saber procedimento se eu nunca vi o processo penal na prática? Para estudar é a régua processual. Você compara com o rito ordinário e não vai ter erro. Tudo bem? Tudo bem? Na aula passada, nós estávamos estudando o início do procedimento sumaríssimo propriamente dito. O início do procedimento sumaríssimo propriamente dito. E nós vimos, inclusive pontuamos pontos interessantíssimos. Primeiro, a denúncia deveria, pela letra da lei em regência, ser oferecida de maneira oral e imediata, não sendo ofertada ou aceita a transação por qualquer motivo, pá, denúncia. A regra é que o réu já esteja no recinto do fórum, sendo citado pessoalmente. Pá. E aí, olhem que interessante, ele é citado do teor da acusação, ocasião em que ele também já fica cientificado da data da audiência. Olhem que interessante, antes mesmo de apresentar a resposta à acusação, ele já sabe a data da audiência. Então, até aqui, é possível diferenciar dois atos em relação ao sumário, ao ordinário. É possível diferenciar um, denúncia oral. Dois, primeiro é audiência, depois resposta à acusação. Tudo bem? Agora vamos continuar apreciando isso. Tá indo, Fer? Vamos continuar apreciando isso. Vamos lá. O procedimento sumaríssimo propriamente dito, com a oferta da denúncia, ele começa aqui, no 77. Eu abri na tela para vocês a letra da Lei 9.099. Então, nós falamos sobre a denúncia, nós falamos que ela deve ser feita oral. Outro detalhe que nós conversamos com ênfase, é que não precisa de exame de corpo de delito, pode ser um documento equivalente para comprovar a materialidade delitiva. E aqui nós falamos, ó. Aqui, deixa eu me pôr aqui embaixo. Peraí. Ah, pronto. Eu já tô manjando desse negócio virtual. Olha aqui, ó. Aqui nós conversamos também que ele é citado na hora, entregando cópia,
e cientificado da data da audiência. Pois bem. Agora vamos continuar aqui. Artigo 79, e é assim que se estuda procedimento. É abrindo a letra da lei, fazendo régua processual e traçando as diferenças entre o ordinário e o rito especial. Mas professor, eu não gosto de escrever, eu tenho preguiça. Azar o seu, não vai aprender. É assim que se estuda. Então, eu vou falando aqui a letra e vocês podem ir fazendo uma régua processual comigo aqui. Vamos lá. Artigo 79. No dia e hora Desculpa. da audiência... Oi? Desculpa interromper, mas a senhora está gravando a aula? Tô. Tá. Obrigada. Deixa eu confirmar, né? Eu tô gravando. Valeu, cara. Peraí. Tá tudo certo. Fer, tá indo? Já. Tchau, tchau. Obrigada. Aqui a gente trabalha até tarde. Estamos no escritório ainda. Firmes. Vamos lá, gente. Olha que legal. No dia e hora designado para audiência de instrução, primeiro detalhe: se na fase preliminar não tiver tido a possibilidade de acordo da conciliação, da audiência preliminar e da proposta de transação, se não tiver tido a possibilidade, o juiz deverá fazê-lo. Antes então de dar a palavra para o defensor oferecer oralmente a resposta à acusação, se não houver tido a possibilidade de acordo, faz-se tanto na audiência preliminar, composição civil, como transação. Tem juízes, e eu gosto muito desse posicionamento, que se não teve acordo, eles tentam de novo, porque é o espírito da Lei 9.099. Mas vejam, esta é a prática. A letra da lei apenas aduz que, se não tiver havido a possibilidade de composição civil ou de transação, deverá ser feito. Tudo bem? Aí, olhem o artigo 80, olha que top. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deverá comparecer. Veja, a letra da lei determinou que este ato seja uno. Meus amigos, se até o ordinário pela letra da lei é uno, quem dirá o sumaríssimo? Chegou lá, faltou alguma testemunha? O que o juiz já faz? Imediatamente, ele determina a condução coercitiva. Certo? Desde que... Quem tá falando? Eu não sei. Quem que é? Quem é? Já desligaram já, professor. E o salário, ó. Vamos continuar aqui, ó. Todo mundo animado, vamos lá. Pronto. Outra coisa que eu quero falar com vocês, gente. Olhem, se o juiz entender que a testemunha faltante não é imprescindível, ele poderá dispensar, não ouvi-la. Por quê? Porque este procedimento é o sumaríssimo, celeridade e economia processual, tudo bem? Ele somente vai determinar a condução coercitiva daquele que ele considerar imprescindível. Uma testemunha abonatória não é imprescindível. Ótimo, vamos continuar. Aberta a audiência, já falei para vocês ontem. Palavra ao defensor. Abre a palavra e vai no gogó para responder
a resposta à acusação. Tudo bem? Só que olhem que interessante. E aqui é bem interessante, eu quero mostrar para vocês. Abre a palavra, você oferece resposta, apresenta a resposta à acusação. O defensor vai fazer como? Oralmente. Oralmente. Se ele receber, se o juízo de admissibilidade da exerdial acusatória, que pode ser tanto a denúncia ou a queixa-crime, restar positivo, e ele receber esta preambular, esta inicial, o que acontece? As testemunhas já devem estar lá. Lembrem, as testemunhas já deverão estar lá. E ele vai fazer a oitiva da vítima, testemunhas de acusação, defesa, interrogando-se em seguida o acusado. Se presente. Passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação de sentença. Opa, aqui compara o artigo 81 com o 400. Por quê, professora? Porque, veja, aqui foi muito mais sucinto. Aqui se fala em oitiva da vítima, testemunha de acusação e defesa, interrogatório. Veja, não se falou em esclarecimento do perito, não se falou em reconhecimento de pessoas e coisas, não se falou em acariações, nada. Vejam, por que, professora? Porque este procedimento não pode ser complexo. Se constatado que o procedimento é complexo e precisasse de uma acariação, de um reconhecimento, entre outros, o correto é remeter para o procedimento comum, que vai tramitar sob a regência do rito sumário. Então, vejam, ele é muito mais sucinto, muito mais célere, muito mais econômico. E a pergunta que não quer calar: tudo bem, professora, mas imagine que todos acreditam que a audiência vai ser simplória. Só que quando se inicia as oitivas, é verificado que o ato torna-se complexo, o que não era previsto. E aí, meus amigos, não tem problema nenhum. Não é esta a vontade da lei. A vontade da lei é que tramita sobre o sumaríssimo apenas causas simplórias. Complexidade, direto para o sumário. Mas, se surgir uma complexidade ali que demandar algum ato, obviamente o juiz vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer. E na omissão da lei, rito ordinário. Então não tem problema nenhum ele aplicar subsidiariamente o rito ordinário, certo? Mas saibam, não seria esta a intenção, a vontade da lei. Alguma dúvida? E aqui eu vou falar pela 7ª vez. As pessoas confundem. Se a causa for complexa, sumário. Se surgir uma complexidade no ato, precisar, por exemplo, de acariação, de reconhecimento, aplica-se o ordinário. Cuidado, todo mundo erra isso, nós não. Tudo bem? Outro detalhe. Passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação de sentença. Vejam, por mais uma vez, não foi trazido qualquer hipótese de alegações sinais pormemoriais, ou seja, escrito. Por quê? Porque as alegações sinais pormemoriais, elas são autorizadas quando houver complexidade do feito.
ou porque ele é complexo pela sua própria natureza, ou pelo elevado número de acusados, ou por diligências a posteriores. Só que, nesse caso, a vontade da lei é que não tenha essa complexidade do feito, para que seja feito de forma célere e econômica. Tudo bem? Mas, professora, e se durante a instrução criminal surgir uma diligência e a parte que querer esta diligência, a título de 402 do rito ordinário, uma diligência imprescindível? Olhe, não vejo eu nenhum problema que, se o caso assim demonstrar imprescindível, seja autorizado, repito, a título de interpretação subsidiária, a incidência da fase de requerimentos sinais. Tudo bem, isso é totalmente controverso, tá? Tanto na doutrina como na jurisprudência. Mas vejam, se assim for necessário, tudo bem, tudo bem. Mas saibam, não é o que se trata na letra da lei. A letra da lei, ela vem para nós numa situação perfeita, né? Saibam, a letra da lei veio de maneira perfeita. Aqui o correto seria o mundo dos sonhos. Causa simples, termina-se, vítima, testemunha de acusação, defesa, interroga, debate sinais, sentença. Esta é a letra da lei. Obviamente, a prática é bem diferente, ainda mais tratando-se de procedimento, que é um ato vivo, um ato dinâmico. Então, qual é o posicionamento, professora, que você defende? Eu defendo que não há previsão legal. Não há previsão legal para alegação final por memorial. Não há previsão legal para requerimentos sinais. Todavia, na prática, se for demonstrada a necessidade, pleiteia-se a aplicação do rito ordinário, sem qualquer problema, desde que demonstrado a imprescindibilidade do ato fundamentado. Mas saiba, numa prova de concurso, você tem que saber o que diz a lei. E o que a lei diz? Que não tem requerimento final, que não tem previsão para alegação final por memorial. Mas na prática, se for necessário, você pleiteia, fundamenta no artigo 394 e fala que toda vez que o rito sumaríssimo for omisso, não tem problema nenhum que você pleiteie a aplicação subsidiária do ordinário. Superado, saibam, isso é totalmente contraditório, há um celeuma na doutrina, há uma divisão na jurisprudência, mas eu falo para vocês, nada melhor do que na prática deixar ser dirimido pelo caso concreto. Desde que fundamentado, vamos imaginar, foi fundamentado que uma pessoa viu o crime. Ora, ninguém sabia que uma pessoa viu o crime. Aqui nós não temos testemunha referida, não tem a possibilidade de pleitear por requerimentos sinais, mas, gente, vai lá no rito ordinário e pleiteia. Ah, fulano gravou, vai lá no rito ordinário e pleiteia, desde que motivado no caso concreto. Mas saibam a diferença da prática para a letra da lei. Ótimo, vamos continuar. Outra coisa, olha que repetitivo. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Olhem, repito, a vontade da lei, a letra da lei é que não tenha requerimentos sinais. A vontade da lei é que o memorial, que as alegações sinais não sejam por memorial, seja oral. 81, parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Pá! Podendo o juiz limitar ou excluir o que considerar excessivo, impertinente ou protelatório. Novamente, pelo 81, parágrafo 1º, a lei repetiu.
A minha vontade é que seja célere e econômico, evitando-se qualquer ato excessivo, impertinente ou protelatório. E digo mais, olha só, o 80 caput, que na verdade é composto só pelo caput, me perdoem, né? Nenhum ato será adiado quando imprescindível ou condução coercitiva. Apenas se imprescindível. E no 81, parágrafo 1º, as provas vão ser produzidas numa única audiência e o juiz pode limitar ou excluir o que considerar excessivo, impertinente e protelatório. Ao final, o juiz sentencia e deverá fazer a sentença. Detalhe, a título de curiosidade, vocês ainda não tiveram aula sobre decisão judicial, mas a regra é que a sentença no processo penal, seja composta por um relatório, fundamento fático e de direito, por final a decisão. E digo mais, o que ninguém lembra, porque até aqui ficou igual ao civil, né? Relatório, fundamento fático e de direito, que é nada mais, nada menos do que a motivação concreta. Relatório, fundamento fático e de direito, motivação e a decisão. Óbvio, no processo penal, se a decisão for por uma condenação, todo mundo esquece da apenação. Todo mundo esquece, nós não. Óbvio, relatório do direito, da decisão, óbvio, decisão condenatória, toda sentença tem que fazer o quê? Da apenação, da dosimetria da pena. Ótimo. E aí, saibam, no juizado, não. No juizado, não. No juizado, meus amigos, o juiz é dispensado do relatório. Há a dispensa do relatório. Pois bem, termino aqui então o rito sumaríssimo. Restou alguma dúvida? Podemos ir agora para o que eu mais gosto? Ô, Jean, estamos de boa, meu amigo, acontece. Tá bom, querido? Fica tranquilo. Vamos continuar, gente? Então, tá aqui. Agora, nós vamos mudar a nossa matéria. Agora, nós vamos falar de um dos procedimentos que mais encanta todo e qualquer jurista. Procedimento relativo ao júri. Toda vez que eu vou num lugar e tem advogado e é de outra área, sem brincadeira. Ah, mas você é criminalista? Ah, mas você faz júri? Meu sonho é fazer um júri. Todo mundo fala aí do júri. Mas o que rola quanto ao procedimento do júri? Vamos ver com primor? Vamos analisar esse procedimento para que reste ele desmistificado, porque tem gente que critica e hoje está muito até mesmo em tela uma discussão para que fosse alterado o procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida. Está tendo muita discussão sobre alterar o procedimento relativo aos crimes contra a vida. E aí eu pergunto, vamos estudá-lo para que depois a gente possa bater um papo e conversar. Precisa mudar? Não precisa mudar e não menos importante, porque assim, a conversa do bar, todo mundo sabe, né? Ah, precisa mudar, vamos mudar, mas é igual a discussão da prisão em segunda instância. No direito, meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que se ligar é verificar, mas pode mudar? Não é cláusula pétrea? Não veio como intocável, pedra de toque? Então,
Eu acho assim, toda vez que você vai ficar discutindo, ai, tinha que mudar, tinha que fazer isso, não perde nem tempo. Se está na Constituição, cláusula pétrea, não vai mudar. Fica discutindo, fica, perde tempo. Discute sexo do anjo aí, né? Tudo bem? Podemos continuar então? Vamos então analisar pormenorizadamente e como eu gosto de falar sob um viés técnico. Então, começando a nossa apreciação. A primeira coisa que eu peço para vocês é procedimento. Qual é o nome? O nome: procedimento relativo aos processos da competência do tribunal, do júri. Procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri. Vejam, a redação foi dada pela Lei 11.689 de 2008. Então, peraí, este procedimento já foi alterado em 2008. O que se indaga novamente após 12 anos é se ele deverá ser alterado novamente. A primeira coisa que nós vamos verificar é a raiz constitucional. Primeiro, a instituição do Tribunal do Júri está prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Vejam, a instituição do Tribunal do Júri está prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. O que diz? É reconhecida a instituição do júri, ou seja, está reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei. Opa! Com a organização que lidera a lei. A par disso, o que eu posso falar para vocês é que o tribunal do júri, ele é intocável. Todavia, o procedimento, não. Por quê? A própria Constituição facultou com a organização que lidera a lei. A própria Constituição faculta que a lei trace a regência do procedimento. Superado? Então, vejam, nós não podemos abolir no Brasil a instituição do júri, nos termos do que está no artigo 5º, inciso 38. Todavia, não há problema nenhum em haver alteração no procedimento. Tudo bem? Vamos ver então como veio trazido na Constituição o Tribunal do Júri e, obviamente, por estar no artigo 5º, inciso 38, o que é intocável. O procedimento nós já vimos que pode alterar, mas o que é intocável? E aqui eu adoro essa palavra. Plenitude de defesa. Vejam, plenitude de defesa. Ou seja, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, no que tange a regra ao comum, dispôs a amplitude de defesa. Mas, no que tange ao procedimento de competência do Tribunal do Júri,
no que tange ao procedimento de competência do tribunal do júri, nós temos a plenitude de defesa. E aí há uma discussão forte sobre o assunto. Por quê? Porque, vejam, pleno indica absoluto e é mais do que aquilo que é amplo. Porquanto, considera-se que a defesa no tribunal do júri, ela é ainda mais forte. Por quê? Porque ela é plena, e plena é maior do que é amplo. Neste sentido, está sedimentado a jurisprudência e, neste sentido, também considero sedimentado a doutrina majoritária. Pois bem, doutrina minoritária, a título de curiosidade, diz que, na verdade, não haveria a intenção do legislador constituinte originário em fazer diferença do que é pleno e do que é amplo, porque ele foi copiar no artigo 5º, inciso 37, a Constituição Federal de 46, salvo engano, e aí, sem querer querendo, como diria Chaves, o grande Chaves, ele usou a expressão distinta. Não predomina, porque mesmo se sem querer querendo ele fez dessa forma, mesmo se foi sem querer, ele usou a expressão, o termo, e há sim diferença do que é pleno e do que é amplo. Nesta toada, digo que a defesa no tribunal do júri, sendo sedimentado pela jurisprudência e doutrina majoritária, é plena. Tudo bem? Em alusão, para vocês não esquecerem, eu já contei para vocês do caso do advogado Fabrício, né? Uma vez eu ia para um júri com ele, não deu para eu ir, ele cascou o bico de rir. Contei para vocês do caso dos 2 homens que brigaram, que um era viúvo, fazia ali cachorro-quente, e o outro ia todo dia ajudar, e na verdade eles enchiam o goró todo dia, né? E ficavam ali vendendo cachorro-quente e bebendo. E um brigou com o outro, e um deu uma facada no outro, e o outro reagiu à facada, um foi preso por tentativa de homicídio. 2 homens. Chegou no dia, um começou a falar, não, mas ele é meu amigo, nem minha família me ajudava. Quando minha esposa ficou doente, ele ficava na barraquinha de cachorro-quente porque minha esposa teve câncer. E ele me ajudou, nem meu irmão me ajudou. Ele é meu melhor amigo. E o outro também. Eu quero pedir perdão porque eu amo ele como meu irmão. E aí o advogado virou e falou assim para a vítima: mas o que você quer fazer? Quero abraçar ele. Mas 2 homens de verdade, gente, sem maldade. Aí pediu para que fosse abraçada, a promotora falou, capaz, aqui é tribunal do júri. E ele defendeu. A defesa é plena. Se eles querem se abraçar e mostrar que um perdoou o outro, e olha a defesa aí fazendo seu trabalho, uma vez que o outro também fala que agrediu, que foi uma briga e ninguém briga sozinho, e aí, com força, a juíza começou a cascar o bico e falou, eu vou fazer o quê? Aqui a defesa é plena. Se a vítima concorda em abraçar, deixa que os 2 se abraçam. Só faltou colocar aquela musiquinha no fundo, né? Amigos para sempre é o que nós devemos ser. Enfim, absolvido. Tudo bem? Mas saibam, defesa é plena. Fazendo sempre minhas pontuações sobre o assunto. Lembrem, não é porque a defesa é ampla, não é porque a defesa é plena que você pode perder prazo, que você não tem que se insurgir no momento adequado, que você não tem as limitações da lei. Lembrem, isto já está superado. O processo é cargas, prospecções e deliberações. Qualquer